Vamos agora para a nossa aula 2. E cada vez mais a gente vai se aproximar da noção do receptor, aquele que ouve a sua mensagem. Por que que você, enquanto emissor, tem que conhecer e muito esse receptor? Primeiro, e daí parte, a gente pode usar até mesmo esse exemplo dos vendedores ambulantes. Quem é esse receptor? Qual que é a idade dele? Qual que é o nível de escolaridade dele? Quais são os desafios que ele tem? As dúvidas, as inseguranças que ele tem? Quais são os... A gente pode até mesmo, num aspecto até mesmo emocional, assim. Quais são as preocupações que ele tem? As maiores dores profissionais que ele tem? Se é um juiz, será que um juiz ele sofre pressão? Às vezes a gente acha que só a gente, enquanto advogado, tem uma pressão ali do cliente, do prazo. O juiz, enquanto receptor das nossas mensagens, também deve ter determinadas pressões, ter que lidar com determinadas pressões. Por exemplo, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, propõe algumas metas para determinados tribunais e, enfim, determinadas varas. Então, ele tem essa pressão de cumprir determinadas metas de julgamento. Ele tem desafios ali de gestão da sua vara, da sua equipe profissional. Então, quanto mais informação a gente tiver desse receptor, mais a gente vai conseguir construir mensagens mais assertivas, mais no alvo, para a gente efetivamente convencer aquelas pessoas. E isso pode ser mesmo trazido no âmbito pessoal. Você quer influenciar o comportamento, talvez, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Como que é? Vamos entender exatamente como que ele enxerga, vamos nos colocar no sapato deles, né? Isso é até um termo em inglês, né? Put in his shoes, né? Coloque ali nos sapatos como que ele enxerga o mundo. Então, esse olhar para o receptor é muito, muito interessante para cada vez mais as suas mensagens chegarem. Pensa que a sua mensagem é como se fosse uma semente, que ela caia em solo fértil e, enfim, todo o seu argumento frutifique e, enfim, você consiga mesmo ter a sua procedência, improcedência, convencer e influenciar as pessoas. Então, esse é o ponto muito importante. Conheça o seu receptor. E, para isso, trago para vocês uma caixa de ferramentas, o que vai te ajudar a esse conhecimento do seu receptor, que é um mapa de empatia. Lembrando que o Visual Law é um dos cursos, a gente tem vários outros cursos aqui pela Bom Trato, vocês podem assistir. O mapa de empatia já apareceu em outros cursos, porque é uma ferramenta muito potente. Então, assistam, porque todos os cursos ali, vocês vão conseguir extrair bons aprendizados e aprendizados práticos, tá? Mas vamos falar aqui no mapa de empatia nesse contexto do Visual Law. Esse mapa de empatia ele vai nos colocar na cabeça, o desenho até diz isso, do receptor. E, para tanto, ele faz algumas perguntas, né? Com quem a gente está querendo ser empático? O que essa pessoa ela precisa fazer? Qual é o comportamento que eu espero dessa pessoa? É do juiz? É do estagiário do juiz? É do promotor? O que eu espero? É a procedência? É a parcial improcedência? É a nulidade de um auto de infração, por exemplo? Então, colocar exatamente quais são os nossos interesses e objetivos, tanto primários quanto secundários, naquela noção de pedidos, né? Eu quero a anulação da sentença. Se não for possível, eu quero anulação total. Se não for possível, eu quero anulação dos pontos 1, 2 e 3. Então, fazer aquela noção de pedido primário, pedido secundário, pedido terciário, isso tudo o mapa de empatia vai te dar clareza para cada vez mais vocês conhecerem os receptores de vocês. Depois a gente vai para perguntas e por aspectos mais pessoais. O que esse nosso receptor vê? O que ele fala? O que ele faz? O que ele escuta? Quais são as dores e desejos dele? Isso é muito, muito interessante, esse olhar, e quanto mais a gente colocar esse mapa de empatia para ser feito colaborativamente com o seu time, com a sua equipe de advogado júnior, advogado sênior, mais a gente vai ter assertividade na mensagem. Então, usem esse mapa de empatia se vocês quiserem
pode pedir aqui dentro do nosso e-mail, aqui, peça para os nossos canais de comunicação aqui da Bom Trato, que a gente pode dar uma cópia desse mapa de empatia, mas vocês também conseguem achar pela internet, tá bom? E esse mapa de empatia, ele vai para o aspecto da carcaça, que a gente consegue enxergar, e vai também para o aspecto mais profundo e denso, que são as dores e desejos. E aqui tem algumas subperguntas que te ajudam ou te direcionam para cada vez mais você conseguir acessar a cabeça do seu receptor, acessar esse mundo do seu receptor. Então, vale muito a pena usar essa ferramenta no seu dia a dia profissional. E agora vamos trazer uma noção de design. Sempre que a gente pensa em design, muitas das vezes a gente pensa em algo muito requintado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê aquelas propagandas de carros e carros caríssimos, que fala design exclusivo, na arquitetura, né? Enfim, arquitetura que já é algo muito sofisticado, tem ali a cadeira assinada pelo designer tal, e a gente acha que é algo muito longe, às vezes, da nossa realidade. Mas o que eu quero trazer para vocês, mais do que colocar o designer lá pintado de ouro e uma coisa inacessível, o designer, ele foi popularizado por esse senhor aqui. Esse senhor é o Steve Jobs, o fundador da Apple, dos celulares, ali dos iPhones. E ele era um senhor muito, talvez a palavra certa seja, obcecado por design. E eu gosto muito de uma noção que designer é sofisticação, tem esse olhar aí um pouco de uma forma de sofisticação. Mas o designer, se a gente pudesse fazer uma equação, designer igual forma mais função. Então, é importante que a gente olhe para algo e para essa construção de algo, né? Design nada mais é do que desenhar e construir algo, por exemplo, construir um documento jurídico, uma tese argumentativa. A partir da noção do designer é olhar a forma, olhar, enfim, detalhes importantes e técnicos, mas também não se esquecer da função, do objetivo daquilo tudo. Então, quando a gente coloca o visual law, é o design da mensagem, design nada mais é do que nos preocupar com a forma, a disposição daquele documento, como que a gente fez ali os recuos, as margens, como que a gente usou os ícones, a forma, mas também não deixar de nos preocupar com a função daquele documento. Lembrem sempre disso, e o século XXI vai ser muito marcado por designers. E acho que o pontapé inicial a gente pode dar esse crédito ao senhor Steve Jobs. Então, onde o direito encontra com o designer é exatamente quando a gente entende que designer é forma, é função, é lembrar que cada vez mais a nossa linguagem, a nossa forma de falar é tão importante quanto o que a gente fala. Certo? Vamos seguir por aqui. E, para tanto, a construção do designer, ele se faz a partir de um aspecto que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, esse aspecto coletivo e esse aspecto de palpites e opiniões na construção dessas mensagens é muito importante. Por isso que a gente diz que a inteligência coletiva de um advogado júnior, de um advogado sênior, de, por exemplo, alguém que nem é da área jurídica, se ele entende ou se ele não entende aquele argumento. Então, lembrar que, cada vez mais, esse também século XXI, se é o século do designer, também é marcado pela possibilidade de se construir e se colaborar coletivamente. Porque por mais que uma pessoa somada a uma outra pessoa e somada a esses repertórios, quando as ideias elas estão sendo colocadas na mesa, a potência de multiplicação dessas ideias, de colaboração, de facilitação de termos, de construção de frases. Então, é muito importante, quando a gente fala em designer, a gente também tem que falar em pequenos grupos que se colaboram e que se ajudam dando bons feedbacks.